Olá! Essa semana, em Pontos Reflexivos, quero compartilhar com vocês uma história chinesa. Antes de começar a história, eu queria te perguntar, nessa época em que as pessoas têm que ficar confinadas nas suas casas, muitas vezes ficam junto de outras pessoas da família ou pessoas que estavam vivendo naquela casa. Eu queria que você pensasse, você que está me ouvindo agora, será que você é obrigado a conviver com uma pessoa que é uma pedra no seu sapato? Que muitas das vezes passa pela sua cabeça alguns pensamentos e dizem que pensamentos são como passarinhos. A gente não pode evitar que eles voem sobre as nossas cabeças, mas nós temos que evitar que eles façam um ninho. Então, alguns pensamentos poderiam às vezes passar na sua cabeça, tipo assim: seria muito mais fácil a minha vida se essa pessoa não existisse. Será que alguns de vocês pensam uma coisa assim? Então vamos à história de hoje. É uma história chinesa. Vamos ouvir a história? Há muito tempo atrás, uma menina chamada Yang se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes e Yang foi se irritando com os hábitos da sogra, que frequentemente a criticava. Meses se passaram e Yang e a sua sogra cada vez discutiam e brigavam mais. De acordo com a antiga tradição chinesa, a nora tinha que se curvar para a sogra e a obedecer em tudo. Yang, já não suportando mais conviver com a sogra, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai, que a ouviu e depois, com um pacote de ervas, lhe disse: "Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenar sua sogra. A cada 2 dias, põe um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável. Não discuta o que eu digo e ajudarei a resolver seu problema, mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe der." Yang respondeu: "Sim, Sr. Huang, eu farei tudo o que o senhor me pedir." Yang ficou muito contente, agradeceu ao Sr. Huang e voltou apressada para casa para começar o projeto de assassinar a sua sogra. Semanas se passaram e a cada 2 dias Yang servia a comida especialmente tratada à sua sogra. Ela também lembrava do que o Sr. Huang tinha recomendado sobre evitar suspeitas, e assim ela controlou o seu temperamento, obedeceu à sogra e a tratou como se fosse sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro astral. Yang tinha controlado o seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Nesses 6 meses não tinha tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia muito mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Um dia Yang foi novamente procurar o Sr. Huang para pedir-lhe ajuda e disse: "Querido Sr. Huang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei." O Sr. Huang sorriu, acenou com a cabeça e disse: "Yang, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela." Na China existe uma regra dourada que diz: a pessoa que ama os outros também será amada.
Na grande parte das vezes, recebemos das outras pessoas o que damos a elas. Então, lembre-se sempre: o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Por isso, cuidado com o que planta. A nossa história começa com uma coisa que não é mais o recomendável pela sabedoria popular e até mesmo pela Bíblia. Diz que Yang casou e foi morar com o marido e a sogra. Vocês sabem, há um provérbio que diz: quem casa, quer casa. Na Bíblia diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso quer dizer que um casal que está começando a vida, o ideal é que eles tivessem talvez o seu cantinho ou um lugar em que tivessem mais privacidade, não morando com a família. Não que não possa de jeito nenhum dar certo morar com a família, mas pelas situações econômicas, pelas situações financeiras, um casal não tem condições de manter uma casa sozinhos, e então eles vão morar na casa de um parente, morar na casa do pai, da mãe, ou do sogro, da sogra. E muitas das vezes é difícil não ter as pessoas ali convivendo com o casal, querendo dar um pitaco, querendo dar palpite na vida do casal, ou ficando do lado de um ou de outro. O ideal é que um casal tenha realmente o seu lar, a sua privacidade. Bom, essa é a sabedoria que diz a Bíblia e a sabedoria popular. Mas no caso ali, a Yang foi morar com o marido e com a sogra. Talvez não se fala ali que tinha um sogro, não se fala de outro filho. Mesmo na China, há muito tempo, teve a lei que só permitia que um casal tivesse apenas um filho. Depois perceberam que isso não era legal e abriram a mão para que o casal pudesse ter mais filhos. Mas essa história é antiga. E talvez o filho não queria deixar a sua mãe sozinha, então foram morar todos juntos. Mas a sogra de Yang não era uma pessoa fácil de conviver. Vivia criticando, talvez passando a mão nos móveis e dizendo: você não limpou direito a casa? Talvez na hora das refeições falando assim: a sua comida não tem gosto, você não sabe temperar uma comida? Ou então: a roupa do meu filho não foi bem lavada. Ai, coitadinho do meu filho, você não sabe lavar roupa. Mas a tradição chinesa dizia que Yang deveria se curvar à sogra e a obedecê-la em tudo, mas ela não fazia isso. Ela realmente redarguia, ela respondia e enfrentava a sogra. A convivência das duas foi cada vez mais difícil. Estavam vivendo um inferno. Ela não suportando mais, ela foi procurar um amigo do pai que a ouviu com atenção e depois disse que ela teria que fazer tudo o que ele mandasse. Ele levou um pacote de ervas até ela e falou assim: nós vamos envenenar a sua sogra lentamente. Mas para não despertar suspeitas, quando ela morrer, você deve fazer isso com muito cuidado. É interessante pensar, por exemplo, um dos maiores pintores brasileiros, Cândido Portinari, morreu envenenado aos poucos, mas foi envenenado pelas tintas que usavam, que eram tóxicas. E então, aos poucos, na sua pintura, ele foi se envenenando e acabou falecendo por causa disso. Ficou doente e faleceu. E o senhor Huang dizia então: nós vamos envenenar a sua sogra lentamente, mas para você não ser acusada de assassinato, você deve disfarçar e tratá-la muito bem. Não discuta com ela, faça tudo o que ela mandar. E assim eu vou ajudar a resolver o seu problema. Ele ficou muito contente, ela quis realmente começar o plano o mais rápido possível e foi embora para dar início ao plano de assassinar a sua sogra. O que aconteceu é que ela começou a se conter, não discutia mais com a sogra, não ficava revidando as ofensas, tratava como se ela fosse sua mãe. Depois de 6 meses, o clima era outro. Não se aborrecia mais, se tratavam bem, a sogra já não pegava tanto no pé dela, e elas tratavam como mãe e filha. No final daquele tempo de 6 meses,
a casa estava com outro astral. Então, ela pensou, nossa, eu não quero que essa mulher morra. E foi procurar o Sr. Huang. Então, ele disse, Yang, não se preocupe. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. E preste atenção no que ele fala ali. O veneno estava na sua mente e na sua atitude. Mas ele foi trocado pelo amor que você passou a dar a ela. O nome dessa história é encontrado às vezes como a arma do amor. E eu não disse antes porque era um spoiler. Bom, voltando agora, sabe aquela pessoa que muitas vezes você tem dificuldade de conviver com ela? Pois o nosso conselho hoje é: trate-a bem. Trate com respeito. Trate-a pelo menos com educação, que eu acho que educação e respeito todo mundo merece. E se você não quer ficar só nas minhas palavras, tem palavras que são tiradas da Bíblia. Jesus disse assim: fazei o bem aos que fazem mal a você. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Se alguém tirar a blusa, dê também a camisa. Eu sei, muitas vezes essas coisas que Jesus dizia, as pessoas ficavam assim, estamos perdidos, estamos ferrados. Quem poderá se salvar? Jesus dizia, essas coisas para os homens é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível, até colocar amor no nosso coração por aqueles que não merecem, muitas vezes aqueles que se comportam como se fossem nossos inimigos. Então pense nisso. É uma palavra que diz que você deve amar o seu próximo, amar o seu semelhante e até mesmo os seus inimigos. Se é que vocês querem ser dignos de serem chamados filhos de Deus. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós podemos conseguir. Podemos conviver melhor com as pessoas. E tratando melhor as pessoas, certamente seremos melhor tratados. Faça o melhor possível. Porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E a arma do amor é a única coisa que pode vencer o ódio, que pode vencer a inimizade. Não se deve combater o ódio com o ódio, mas se combate o ódio com o amor. Pense nisso. Procure você mudar e as pessoas mudarão. É quando você muda de atitude, é quando você faz o melhor. Quando nós somos mais educados, quando nós somos mais respeitosos, nós vamos colher aquilo que plantamos. Aquilo que nós plantamos. Então, pense nisso. Uma boa semana para você.